Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o estudo sobre os recursos hídricos, falando um pouco sobre a utilização dos mares e oceanos pelas sociedades e também sobre os principais problemas ambientais gerados, tá certo? Esse material encontra-se entre as páginas 100 e 102 do livro didático. Inicialmente surgiu uma indagação, né? Desde quando a humanidade faz uso dos mares e oceanos? Essa utilização, pessoal, ela se dá, né? Ela se deu ao longo do tempo aí e ocorre desde a antiguidade, tá certo? Então, desde a antiguidade, os mares e oceanos eles são utilizados para diversos fins, dentre os quais a gente pode listar, né, para navegação e para pesca, tá certo? Então, conforme os equipamentos, né, as técnicas, elas foram se aperfeiçoando, os equipamentos de navegação, conforme eles foram se aperfeiçoando com as inovações tecnológicas, né, essa circulação, ela foi se intensificando também, certo? Com relação à pesca, pessoal, que é retirada de animais, né, do mar, existem dois tipos. Existe a pesca artesanal e a pesca industrial, certo? A artesanal, o que é que caracteriza? Ela é caracterizada por ser praticada nas proximidades do litoral e em pequenas embarcações. É algo mais rudimentar, que não utiliza muitas técnicas modernas, certo? Já a industrial, ela pode ser praticada em alto mar, ela pode se distanciar, no caso da parte litorânea, né? E utiliza modernas embarcações que são dotados, no caso, né, de equipamentos que ajudam a localizar os cardumes. Então, vocês podem perceber que utilizam um aparato tecnológico maior, certo? Aqui um exemplo de pesca artesanal e aqui um exemplo de pesca industrial. Com relação a essa exploração econômica dos mares e oceanos, uma importante atividade, né, é a extração de petróleo e gás, que são combustíveis fósseis extraídos do fundo do oceano, tá certo? Esses dois combustíveis fósseis, né, eles se formam a partir da decomposição da matéria orgânica. Aqui vocês podem ver nessa ilustração justamente a localização desses materiais, do petróleo e do gás, que são explorados, né, para serem utilizados como fonte de energia aqui pelas sociedades, tá certo? Prosseguindo aqui, ainda com relação a esse petróleo e o gás, cabe destacar o pré-sal, que é uma importante reserva de petróleo e gás, né, presente aqui no território brasileiro. Nessa imagem vocês podem verificar essa mancha, essa área que está destacada em roxo, é justamente a área da Bacia de Santos, tá certo? Uma área onde se localiza reservas de petróleo e gás que estão localizadas abaixo de uma camada de sal. É por isso que essas reservas se chamam é chamada de pré-sal, no caso. Então, vocês podem observar a localização justamente na região sudeste do Brasil, se estendendo desde o Espírito Santo até o estado de São Paulo, certo? Ainda com relação a essa exploração, né, dos mares e oceanos, podemos destacar a extração do sal, né, o sal marinho que é utilizado na cozinha. Então, esse sal, ele é retirado da água do mar. Então, essa água ela é retirada, ela passa por um processo de evaporação, onde a parte líquida vai onde caso ela vai evaporar e vai sobrar somente os sais, né, os sais concentrados. E daí ele vai partir para as refinarias e para a gente, consumidores, tá certo? Então, é bem importante a retirada desse material também do mar. Prosseguindo aqui, em tempos mais recentes, né, começou-se também a obter energia a partir, gente, das águas dos mares e oceanos. E esse tipo de energia, apesar de ser produzido ainda a altos custos, né, são equipamentos muito caros, mas eles já vêm sendo experimentados por alguns países, tá? E essa produção pode ocorrer de três formas. Pode ocorrer por conta da ação das ondas, do movimento das ondas, pode ocorrer por conta da oscilação das marés, que no caso é a energia maremotriz, e também pode ocorrer por conta da diferença de temperatura entre as águas superficiais e as águas profundas, certo? Aqui é o porto do Pecém, no Ceará. É, essa usina de ondas, né, ela foi instalada em 2012 e também foi a primeira da América Latina, certo? Então, aí vocês podem ver esse equipamento que produz energia, né, a partir da ação do movimento das ondas.
Prosseguindo aqui com relação à energia maremotriz, que é aquela que é produzida, né, a partir da oscilação das marés, aí vocês podem ver uma imagem e uma informação, né? Construção da maior usina de energia de marés é iniciada na Escócia, tá certo? Então já está bem presente em alguns países da Europa, como a França, o Reino Unido, e também no Japão, né, na Ásia, também já é presente. Aqui vocês podem observar como é que ficam as instalações desse equipamento dentro, né, dos oceanos. E com relação à energia que é produzida a partir da diferença térmica, né, como é que ocorre? Então, essa energia ela vai ser gerada, pessoal, a partir da diferença de temperatura entre as águas quentes, que ficam na parte superficial, e as águas frias, né, que ficam em áreas mais profundas. Em 2015, se concluiu a construção da maior usina oceânica térmica de conversão de energia do mundo, tá certo? Ela está localizada no Havaí, tá? Que é um estado pertencente aos Estados Unidos. O Havaí é uma ilha que está localizada, no caso, no Oceano Pacífico, certo? Agora, com relação, pessoal, aos principais problemas ambientais existentes nos mares e oceanos, né? Cabe listar o quê? Primeiramente, a sobrepesca, pessoal. O que é a sobrepesca? Ela ocorre, no caso, quando a pesca, né, a retirada de animais do mar, ela ultrapassa a capacidade natural dessas espécies de se repor, tá? Então, é retirado mais do que a natureza pode repor. Então, ela pode ocorrer tanto na pesca industrial como na artesanal, sendo que ela é mais comum na pesca industrial, certo? Aqui vocês podem observar algumas imagens, né, da grande retirada de peixes do mar. Aqui vocês podem ver também. Gente, ainda com relação à sobrepesca, né, o Japão, né, com relação ainda à sobrepesca e ao Japão, no Japão é comum, no caso, a caça a baleias, tá certo? E essa caça, né, tem provocado uma série de discussões internacionais. Então, aí vocês podem ver uma informação, que o Japão anunciou que vai deixar a Comissão Baleeira Internacional, né, que é um órgão internacional que trata, né, de proteger essas espécies, e que, no caso, o Japão iria retomar a caça comercial do mamífero. Essa informação é de 2018. Gente, a caça da baleia já provocou a quase extinção de muitas espécies. É por isso que essa discussão ela é tão recorrente. O Japão afirma que a caça, a comercialização, o consumo de carne de baleia faz parte da cultura daquele país, né? Mas existe aí uma série de questionamentos dos órgãos ambientais internacionais. Com relação ainda a esses problemas ambientais presentes nos mares e oceanos, existe a poluição marinha, né, gente? A poluição marinha ela pode ser ocasionada pelo despejo de esgoto ou dejetos industriais, pelo derramamento de óleo, sobretudo aí em razão da exploração do petróleo, né? Como já foi dito durante a aula, o petróleo ele é retirado lá do fundo do mar e muitas vezes essa extração pode ocasionar derramamento de óleo, né, que contamina as águas dos oceanos e mares e pode acarretar a contaminação de espécies. E também cabe destacar o vazamento de radioatividade, né, em decorrência de acidentes nucleares, né, em usinas nucleares. As usinas nucleares produzem, né, energia a partir de um elemento radioativo que é o urânio. Em caso de vazamento, esse elemento, né, pode contaminar, no caso, as águas dos mares e oceanos. Aqui vocês podem observar algumas imagens, né, do despejo de esgoto, da presença de lixo e, no caso aí, desses materiais prejudicando a biodiversidade marinha. Aqui vocês podem ver algumas imagens recentes do ano passado, né, algumas do ano passado, quando ocorreu aquele incidente com relação ao derramamento ao óleo que chegou, no caso, né, até as praias do Nordeste, que até hoje não se sabe ao certo de onde veio a origem, né, mas para que vocês possam ver, no caso aí, né, um problema ambiental vivenciado em tempos bem recentes aqui no Brasil, no Nordeste. E aqui eu coloquei uma imagem
de um vazamento radioativo que ocorreu em Fukushima, no Japão, em 2011, tá certo? Quando um reator, né, ele explodiu e acabou contaminando uma vasta área. Nessa imagem que está abaixo mostra justamente a área onde ocorreu o acidente e a área contaminada, tá certo? Então é muito esse tipo de material se vazar, no caso, quando entra em contato, né, com a biodiversidade marinha, também é muito nocivo, tá certo, pessoal? Então, aqui uma última mensagem com relação, né, que é importante cuidar, né, dos mares e oceanos para que a vida não seque, até porque nós precisamos desses recursos para sobreviver e deles retiramos muitos recursos, né, que são utilizados no nosso dia a dia, tá certo? Então, com relação à aula de hoje, era esses questionamentos que eu queria colocar. Até a próxima aula, tá certo?